Olá, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, ouvinte da palavra de Deus, graça e paz. Eu sou o pastor Ismael Benigno e neste momento eu vou estar levando aos vossos corações uma ministração da parte de Deus, ministração essa que vai levar você a um entendimento este sobre servo ou o livre-arbítrio. Ou seja, você vai entender um pouco de como ser servo e por que ser servo. E também entender sobre o livre-arbítrio. Já introduzindo, eu quero já fazer essa explanação que existem muitas pessoas que já são evangélicos e dizem assim: eu tenho um livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio, ou seja, eu tenho poder de escolha, de decisão, de como conduzir a minha vida, de fazer o que eu posso, de fazer o que eu quero. Enfim, eu tenho livre-arbítrio. Meu querido, minha querida, meu amado e minha amada, saiba que a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, declarando que Ele é o Senhor da sua vida, a partir daquele momento você perdeu o livre-arbítrio, porque Jesus é o seu Senhor e você, na condição de servo, você não pode mais decidir o que você quer fazer com a tua vida. Esse livre-arbítrio, ele existe sim para aquelas pessoas que não colocam Jesus como seu Senhor, para aquelas pessoas que querem decidir a sua vida conforme os seus desejos. Então, para essas pessoas que não têm Jesus como seu Senhor, essas pessoas têm o seu livre-arbítrio. Ou seja, sabemos que eu quero fazer uma semelhança, uma pessoa solteira, e uma pessoa casada. Ou seja, enquanto a pessoa está solteira, essa pessoa ela está livre para se relacionar com uma pessoa, ter um relacionamento com uma pessoa. E após ela assumir esse relacionamento, que seja um namoro, noivado, casamento, essa pessoa não tem mais o livre-arbítrio, porque ela não está mais livre, ela assumiu um compromisso num relacionamento. E para com Deus não é diferente. A pessoa, quando aceita Jesus, ela assumiu um relacionamento. Agora ela tem um relacionamento com Jesus e, sobretudo, aconteceu uma declaração. A pessoa assumiu um compromisso, declarou que Jesus é o seu Senhor. Ou seja, ela não é mais uma pessoa livre a esse ponto de decidir o que vai fazer, decidir
o que quer da sua vida. Mas a partir desse momento que ela disse, não, Jesus é o meu Senhor, ela vai em oração, ele vai em oração, pedir a Deus a direção. Como algumas pessoas dizem, pedir uma luz, ou seja, pedir uma direção. Falar para Deus, o meu desejo é esse, mas não é o meu desejo que vai prevalecer. É o teu desejo, Senhor. É a tua vontade que vai prevalecer sobre a minha vida. Então, aí eu fiz essa semelhança entre uma pessoa solteira e uma pessoa compromissada. Então, quando eu disse para Jesus que Ele é o meu Senhor, eu agora sou compromissado com o meu Senhor. Eu preciso servir a Ele, eu preciso obedecer e me manter na condição de servo. Toda e qualquer decisão que eu venha a tomar, eu preciso primeiro receber de Deus. Ali, vamos dizer, as diretrizes. Faça isso, não faça isso. Toma essa decisão ou não toma essa decisão. Então, livre-arbítrio ou servo. Aí você, consigo mesmo, consigo mesma, você vai identificar se você está tendo livre-arbítrio ou você está na condição de servo ou de serva. Eu vou ler no livro do profeta Isaías, capítulo 59, o versículo 2 e o 3. A palavra de Deus diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vou reler mais uma vez, para que o ouvinte dessa ministração, o ouvinte da palavra de Deus, entenda a palavra e saiba que quando você entender, quando você compreender, você precisa aplicar na sua vida. E este versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Já no versículo 2, nós já entendemos o próprio Deus aqui falando, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, faz separação. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Fazem separação entre o Criador e a criatura. Precisamos ter essa sabedoria. Deus, ele só vai responder, só vai abençoar, só vai proteger aquele que está na condição de servo e aquele que está na condição de filho. Porque a palavra de Deus com a clareza declara: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, muitas pessoas falam, Deus me ajude, Deus faça isso, Deus me dê uma luz, Deus. Mas Deus, ele não escuta a pessoa que está na prática do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ou seja, o pecado encobre o rosto de vós para que Deus não vos ouça. A pessoa precisa entender, precisa compreender, precisa ter a clareza que pecado é cometido por rebelião, por desobediência, por imaturidade, ou também por fraqueza espiritual. A pessoa é fraca espiritualmente. Por que é fraca espiritualmente? Porque ela não dá prioridade às coisas de Deus. Porque a pessoa é fraca espiritualmente. Porque a pessoa não lê a Bíblia. Porque a pessoa não busca a espiritualidade. Ela prioriza tudo menos a sua vida espiritual, que é uma das partes que ela, para ter um olhar diferenciado, ela despreza. Porque é a vida espiritual que vai nos conduzir aos céus. Se eu for obediente, eu vou para os céus. Se eu for desobediente, eu vou para o inferno. O pecado rompe a relação entre Deus e o homem. Aqui no versículo 2, está mostrando de uma forma clara que o pecado rompe a relação entre Deus e o homem. Deus não tem contato, Deus não tem relação, Deus não tem intimidade com o pecador. E quem é o pecador? Aquele que está na prática do pecado. Aquele que está vivendo na prostituição, no adultério, na mentira, no engano, na falsidade, na lascívia, na luxúria. São essas práticas que causam rompimento da relação entre Deus e o homem. O pecado, ele traz consequências danosas. O pecado é tipo uma gangrena. O pecado é tipo um ferrugem. O pecado é tipo um cupim, vai corroendo. Vai corroendo gradativamente. E vai corroendo a alma até levar a alma à condenação. E você, meu amado, minha amada e ouvinte da palavra de Deus, saiba que você precisa vigiar, você precisa se policiar, porque na maioria das vezes tem pessoas próximas de você, te incentivando a cometer os pecados. Nós temos o exemplo de Eva e Adão. Sabemos que a serpente, ela incentivou a Eva a se contaminar, a pecar. Eva incentivou a Adão, ou seja, aconteceu ali, podemos dizer, um efeito de decadência, um efeito de queda. Um foi contaminando o outro. Então nós precisamos nos policiarmos com as pessoas que estão em nossa volta. Existe essa frase, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só um pouquinho. Não tem nada a ver, é só um traguinho. Não tem nada a ver, não sabe, é só uma noite ali no motel. Não tem nada a ver, é só um gole. Enfim, e essa frase não tem nada a ver, é uma frase demoníaca.
onde as pessoas dizem, não tem nada a ver mesmo, não tem nada a ver não, vem. Vamos, é só hoje. Vamos, não vai dar em nada. Ou seja, foi isso que a serpente falou para Eva. Enfim, precisamos nos policiarmos com as pessoas que estão em nossa volta. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 5 por diante. Vamos ler do 5 ao 9. Romanos, capítulo 8, do 5 ao 9, a palavra de Deus diz assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Ou seja, a inclinação da carne é o livre-arbítrio. A pessoa não é sujeita à lei de Deus, não é sujeita às ordenanças de Deus. Nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu querido, minha querida, ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus, mais uma vez, fala. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quando a Bíblia diz os que estão na carne, está se referindo aos que estão no hábito pecaminoso, os que estão na prática do pecado. Quem está se prostituindo está na carne e não pode agradar a Deus. Quem está mentindo está na carne e não pode agradar a Deus. Quem está adulterando está na carne e não podem agradar a Deus. Aí o versículo 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, quem está na prática do pecado, no engano, na desobediência, quem está na fornicação, quem está na lascívia, a lascívia é um desejo descontrolado pelo sexo. A pessoa tem um desejo grande por sexo, ou seja, a pessoa está na carne. Ah, pastor Ismael, mas sexo é pecado? Se for após o casamento, não é pecado, tem a bênção de Deus, mas antes do casamento é prostituição. É pecado, e esse pecado é o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A do versículo diz, o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física, ou seja, nada dá certo para a pessoa que está na carne. A pessoa está fora do trilho, ou seja, a pessoa está fora dos trilhos. A pessoa está andando errante. E uma pessoa fora dos trilhos, está tudo travado para ela, está tudo bloqueado, nada dá certo, nada anda, porque a pessoa não tem a bênção de Deus. A pessoa pode até se esforçar, mas não tem jeito. Não tem jeito, porque para a pessoa ir avante, precisa estar com a bênção do Pai espiritual, precisa estar na condição de filho, na condição de servo, não na condição de uma pessoa desobediente. Como lemos lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2.
Há um rompimento, há uma barreira entre Deus e o homem. Deus não escuta. Ou seja, Deus não tem contato com o pecador. Deus não tem contato com as pessoas que estão ali, jogado, lançado no pecado, se alegrando com as coisas mundanas. Deus não tem relação com essas pessoas. Mesmo elas dizendo, eu tenho um Deus, eu sou de Deus, mas Deus não escuta, assim a palavra de Deus diz. Então você, meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, há tempo, ainda há tempo de você sair do pecado, sair da prática. Há tempo de você sair dessa prática pecaminosa, desse erro. Como eu falei, o pecado é como uma gangrena. Vai matando aos poucos. Vai consumindo aos poucos. E quando a pessoa não imagina, ela não tem mais força para nada. Não tem. Eu quero ler ainda em Gálatas, para concluir essa ministração em Gálatas. Gálatas, nós vamos ler do capítulo 5, começando do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16. Eu vou estar lendo do versículo 16 ao 21. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, que são os desejos. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Ou seja, há uma briga. A carne quer levar você ao pecado, à condenação, à maldição. E o espírito quer levar você a Deus. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas. Preste atenção, meu amado e minha amada, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A pessoa não tem intimidade com Deus, não tem contato com Deus, e aqui a Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, não entrarão no reino de Deus, não irão entrar nos céus. E quem não vai entrar nos céus, só existe duas opções. Você decide ser servo de Deus para entrar nos céus, ou decide ter esse livre-arbítrio de se prostituir, de adulterar, de pecar e etc. E ir para o inferno. Mas, meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, Deus não te criou para ir para o inferno. Deus te criou para que você vivesse uma vida eterna lá nos céus, de gozo, de alegria, onde a Bíblia diz que lá não terá choro, lá não terá tristeza, lá não tem tormento, é um lugar de gozo e descanso eterno, de alegria com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, você que está ouvindo esta ministração, saiba que se você tem pecado por rebelião, por imaturidade ou por fraqueza espiritual,
Se conserte com Deus. Se arrependa dos seus pecados. Porque a Bíblia diz, no primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Então, confesse os seus pecados a Jesus. Se arrependa. Deixe essas práticas pecaminosas para trás. Busque agora ser um servo de Deus, ser uma serva de Deus, guardando contato com Deus, para que Deus ele venha ouvir a sua oração e você venha ter direito a entrar no reino dos céus e viver uma vida eterna com Ele. Porque foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Deus te formou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meu querido e minha querida, tome essa decisão. Tome hoje. Não deixe para tomar amanhã. Porque você não sabe se amanhã você terá oportunidade. Você não sabe se amanhã você terá oportunidade de ouvir mais uma ministração ou de poder se arrepender. Porque nós só podemos nos arrependermos enquanto nós estamos com fôlego de vida, com a nossa consciência. Partiu deste mundo sem Jesus, sem ser servo, sem estar na condição de filho, não terá vida eterna. Porque você viu aqui Deus falando no livro de Gálatas, capítulo 5. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na prática aqui das obras da carne não herdarão o reino de Deus. Ouvimos também, lá em Romanos, no capítulo 8, do 5 ao 9, Deus falando que quem está na carne, quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Deus. Então busque, por meio do arrependimento, por meio da confissão que Jesus é o seu Salvador, receber o Espírito de Cristo, para que você possa ter direito a entrar nos céus e ter uma vida eterna com Ele. Meu querido e minha querida, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus sonhos e Deus abençoe os seus projetos. Fique na paz. Louvado seja Deus.